Com 16 indicações, o filme Pecadores bateu um novo recorde, tornando-se o filme mais indicado na história do Oscar. Colado nele, Uma Batalha Após a Outra, que também teve grande reconhecimento com 13 indicações. Mas o Oscar vem forte, viu? Além desses dois, outros filmes também foram muito indicados. Marty Supreme, Valor Sentimental, Hamnet e Frankenstein, 9 indicações, além de algumas surpresas que merecem atenção e que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Enquanto um vídeo sobre as chances brasileiras no Oscar já foi publicado aqui no canal, link na descrição, esse vídeo aqui ele será mais extenso e focado em uma análise geral dos indicados. A proposta é detalhar todas as categorias, comentar cada uma delas, destacar os esnobados, as bizarrices, apresentar um panorama completo das indicações e, finalmente, começar aqui a cobertura do Oscar. Esse daqui não é um vídeo de apostas, tá? Não é ainda um vídeo para cravar favoritos, vencedores, etc. É um vídeo para entender quem larga na frente olhando para o número de indicações, para a organização das categorias, essa coisa toda, né? A força da campanha até aqui e também, por que não, o comportamento histórico do Oscar. Esse ano eu resolvi começar de um jeito diferente o vídeo, então primeiro eu vou fazer um panorama geral das indicações e aí eu falo dos snobs e tal, não sei o que, e depois eu entro categoria por categoria destrinchando tudo por aqui. Assim eu acho que eu vou conseguir ser um pouco mais direto ao ponto. Então vamos lá falar de panorama. O Oscar 2026, como eu apontei, chega com números bem fora da curva, né? Pecadores bate o recorde, se torna o filme mais indicado da história da premiação, com 16 indicações, e é um dado que chama a atenção porque eu acho que coloca o Ryan Coogler de vez como um dos grandes diretores da atualidade. É um dado muito importante isso, muito relevante. O filme bate o La La Land, o Titanic e o A Malvada, todos com 14 indicações, ou seja, 2 indicações a mais aí pro Pecadores, e vai ser bem difícil tirar esse posto dele, tá? Bem difícil. Mas ainda assim, olha que ano curioso. Geralmente tem um grande indicado e os demais ficam ali bem distribuídos. Acontece que Uma Batalha Após a Outra é o segundo lugar aqui com 13 indicações, ou seja, em outros anos 13 indicações seria assim, é o grande indicado da noite, aquele negócio todo. Coloca ele junto com vários outros ali que estão há muito tempo sendo lembrados como grandes indicados da história do Oscar. Enfim, ele tá acima, pra você ter ideia, ele tá acima de Seus Anéis, O Retorno do Rei. Falando nisso, será que esse ano teremos o recordista de vitórias? Ben-Hur, Titanic e Os Seus Anéis, O Retorno do Rei dividem esse posto aí com 11 vitórias. Se Pecadores fizer uma boa campanha, quem sabe, né? Se Uma Batalha Após a Outra fizer também uma boa campanha, por que não? É difícil, mas quem sabe. A primeira prateleira tem, como já disse, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, mas a segunda prateleira tá muito pesada. Gente, vai cair, viu? Essa estante vai cair. Logo atrás deles temos Hamnet, Marty Supreme, Frankenstein e Valor Sentimental, que chegam cada um com 9 indicações. É verdade que Valor Sentimental e Frankenstein, tecnicamente, tem 8 categorias aqui, porque os dois foram duplamente indicados numa mesma categoria. Eu, particularmente, considero 9 indicações em 8 categorias, mas 9 indicações, enfim, tecnicalidades. O Oscar costuma, engraçado, ele costuma repetir alguns comportamentos, né? Geralmente existe um filme muito indicado, que não necessariamente é o grande vencedor da noite, na verdade, muitas vezes é o grande esnobado, e 2 ou 3 filmes ficam por ali, numa disputa meio entre eles. E esse ano, essa lógica aparece de uma forma bem extrema, porque Pecadores domina em números, Uma Batalha Após a Outra também, podemos dizer. Então a gente vai ter uma disputa forte sobre quem vai ser o grande esnobado da noite entre esses dois. E assim, não é desejo, tá? Por desejo, eu acho que Pecadores levava todos os prêmios logo pra resolver essa situação de uma vez. Mas a impressão que fica é que Pecadores, nesse 1 a 1, nesse X1, né? Talvez ele fique um pouco atrás, não sei. Normalmente existe aquele filme mais popular também, que a academia gosta de abraçar para trazer um pouco de visualização, né? Eu achava que Pecadores seria meio que esse filme, mas ele transcendeu e essa vaga meio que ficou aberta com a esnobada feroz em Wicked Parte 2 e acabou sendo ocupada por Fórmula 1 o filme, ou F1 o filme. O que para mim é muito questionável. Salvo 1 ou 2 categorias muito específicas, assim, acho nada a ver esse filme por aqui, tá? Menos ainda em melhor filme. Aí, meu amigo, aí você quer me deixar doido. No geral, é um Oscar concentrado em poucos filmes, é verdade, mas em filmes que, na maioria, me agradam bastante. Hamnet, Valor Sentimental, Pecadores estão entre os filmes, os grandes filmes do ano pra mim, né? O Agente Secreto também, eu tô falando mais no panorama geral. Uma Batalha Após a Outra também tá por ali. Acho que desses, só Marty Supreme que eu acho mais irregular e em algumas categorias eu acho que aparece meio de gaiato.
Ainda assim, esse é o desenho geral do Oscar. Falando em gaiatice, bora pras bizarrices dessa lista, e tem muita, mas tem uma aqui que me deixou doido. Antes de entrar categoria por categoria, eu acho que já dá pra apontar vários snobs dessa edição de 2026 do Oscar e algumas, eu vou chamar de decisões estranhas. Vamos lá. O Oscar mais uma vez mostra sua dificuldade histórica com o terror. A Hora do Mal aparece apenas em uma categoria, poderia perfeitamente estar em mais 2 ou 3. Faça Ela Voltar simplesmente não foi lembrado, o que é uma pena, porque a Sally Hawkins eu acho que merecia, no mínimo tá ali no radar, nem isso. Outro grande esnobado pra mim é o filme A Única Saída, é o The Other Choice, do Park Chan-wook. É um dos grandes filmes do ano, foi completamente ignorado, nenhuma indicação, nem mesmo pra filme internacional. Paul Mescal aí, ator de Hamnet, ele não ter sido indicado a ator coadjuvante, cara, é uma das maiores injustiças dessa lista, e ainda mais quando você vê a bizarrice que é a indicação do Ethan Hawke por Blue Moon. Aí, meu amigo, aí você fica doido. Blue Moon, em roteiro original também, eu simplesmente não consigo entender. Confesso que eu adoro que o Wicked tenha ficado de fora, tenha sido completamente esnobado. Eu acho que é um dos maiores snobs. A parte 1 ter sido indicada amplamente foi delírio coletivo em Hollywood. Foi delírio coletivo. Eu não gosto de nenhuma das duas partes desse filme e acho até saudável que não esteja dominando o Oscar mais uma vez. Por outro lado, eu sinto algo parecido com a F1, que acabou ocupando o espaço do filme popular meio que por acaso aí. O filme ele tem um grande problema de trama, um grande problema de saber o que quer falar, é prolixo demais, sendo que, gente, é um festival de clichê também. Devia ter ficado muito ali na parte técnica, mas aparecer em melhor filme aí é doideira. Também me chama muita atenção o Frankenstein, do Guillermo del Toro, o filme da Netflix, aparecendo aqui vai com 9 indicações. O filme tem sim seus méritos, claro, mas esse volume tá inflado. Inclusive por umas categorias que não fazem o mínimo sentido quando você olha outras categorias que ele tá indicado. Ele não aparece, por exemplo, em direção. Ué, não faz sentido, pô. O filme tá indicado a arruma de coisa aqui e o diretor, não. Eu não tô dizendo que deveria ser indicado. Tô dizendo que eu tô olhando a lista. Olhando a lista, tá indicando um monte de coisa, mas o diretor não. Todo mundo do time jogou bem, mas o técnico é ruim, a entender, né? Ainda assim, apesar dessas bizarrices e dessas esnobadas, é um Oscar que me chama a atenção de forma positiva. Muito concentrado, sim, repito isso, mas em filmes muito fortes. Esse é o panorama, e agora eu vou comentar categoria por categoria. E aí, meu amigo, vai surgir muita marmota, muito esnobada, e principalmente vai surgir também um entendimento completo do que eu penso sobre o Oscar 2026. Já adianto, é um bom ano, um ano de bons filmes, de excelentes filmes, na verdade, e eu concordo com a maioria das indicações. Mas vamos lá no fino trato da coisa. Começando com a categoria de melhor atriz, temos aqui Jessie Buckley indicada por Hamnet, Rose Byrne por Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, Renate Reinsve por Valor Sentimental, Emma Stone por Bugônia e Kate Hudson por Song Sung Blue. Essa categoria eu acho que é muito simples, tá? É Jessie Buckley na veia, é Jessie Buckley mais 4, assim, eu nem iria se eu fosse as demais. Eu sei que não é um vídeo de apostas, mas para tirar o Oscar dela, só com uma hecatombe muito grande aqui na sua campanha. Olhando para as demais, o que me chama a atenção é a indicação da Kate Hudson. É um trabalho que cresceu muito na reta final da divulgação e meio que acabou entrando aqui nesse momento. Foi também a única indicação de Song Sung Blue, o que na prática tirou a vaga da Chase Infinity, que vinha sendo indicada e que eu acho que pessoalmente, assim, eu prefiro muito mais a atuação dela do que inclusive, por exemplo, da Emma Stone aqui por Bugônia. Acho que já deu, né? Essa parceriazinha dela aí já foi. Falou-se bastante também da Cynthia Erivo, que já tinha sido indicada por Wicked Parte 1, mas acabou entrando no pacote de descartes do Oscar por conta do ranço para com o Wicked Parte 2. E aí ela foi junto, né? Jogaram o bebê fora, jogaram a água suja da banheira e o bebê foi junto, coitado. Não era uma candidatura muito forte, é verdade, mas eu cogitava que aparecesse. Ainda assim, eu gostaria muito de ter visto aqui a Julia Garner por A Hora do Mal. É o típico ranço que o Oscar tem com filmes de terror, né? Apesar de Pecadores também ser um filme de terror, mas é um terror mais que abraça outros gêneros. E A Hora do Mal, inclusive, já surpreende por aparecer em atriz coadjuvante, então vamos lá para atriz coadjuvante. Melhor atriz coadjuvante temos Elle Fanning, Valor Sentimental, Inga
Ibsdotter Lilleas, por Valor Sentimental, Amy Madigan, por A Hora do Mal, Teyana Taylor, por Uma Batalha Após a Outra, e Wimi Mosaku, por Pecadores. É verdade que Amy Madigan, ela vinha sendo cotada antes das indicações, mas chama a atenção o fato de essa ser a única indicação de A Hora do Mal. A presença da Elle Fanning aqui, ela me surpreende um pouco. E isso pode acabar sendo ruim para a campanha da Inga, que é também de Valor Sentimental. As duas, elas estão sendo indicadas pelo mesmo filme, sendo uma delas muito mais conhecida do que a outra, então isso pode dispersar um pouquinho os votos. Muitas vezes a própria distribuidora não gosta desse tipo de indicação dupla na mesma categoria. Mas enfim, aconteceu. Um outro nome bem cotado que não aparece aqui seria da Odessa A'zion, que poderia render a 10ª indicação de Marte Supreme. Eu acho que ela tem um papel bem relevante no filme, com boas cenas, mas por algum motivo a campanha de Valor Sentimental encaixou melhor e conseguiu colocar duas atrizes. Eu acho que o peso do nome da Elle Fanning meio que desbalanceou aqui. É uma categoria bem difícil para quem gosta de fazer apostas, tá? Já adianto. Em melhor ator temos Timothée Chalamet, Marte Supreme, Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra, Ethan Hawke, Blue Moon, meu Deus do céu, Michael B. Jordan, Pecadores e Wagner Moura, por O Agente Secreto. Eu já analisei essa categoria sob a perspectiva do Wagner Moura no vídeo que tá aqui na descrição, mas olhando aqui como um todo, eu sigo com dúvidas em relação à presença do Ethan Hawke. De resto, tá tudo dentro do esperado. Definitivamente, eu não gosto de Blue Moon. Eu acho um filme qualquer coisa, assim. E eu não vejo nada de especial na atuação dele também. Pra mim, essa indicação acaba roubando a vaga, por exemplo, do Joel Edgerton, que eu acho que, além de estar presente, poderia até ser favorito pela atuação dele em Sonhos de Trem. Quem sabe também o Jesse Plemons, por Burgônia, talvez. Eu gosto muito do Jesse Plemons, o filme é que eu não gosto tanto. Outro nome que chegou a ser cotado foi o Dwayne Johnson, o The Rock, né, por Coração de Lutador, que ficou de fora, mas eu acho que aí tudo bem. E um nome que poderia aparecer aqui era o do Jeremy Allen White, pelo filme Springsteen. Mas no geral, tirando o Ethan Hawke, a categoria tá coerente. Ah, ficou de fora também o George Clooney, por Jay Kelly, eu lembrei agora. Seguindo, categoria de melhor ator coadjuvante, temos Benício Del Toro, Uma Batalha Após a Outra, Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra, Stellan Skarsgård, Valor Sentimental, Jacob Elord, por Frankenstein, e Delroy Lindo, por Pecadores. Aqui a surpresa, né? Essa categoria traz pra mim, inclusive, a maior esnobada da lista inteira, que é a ausência do Paul Mescal por Hamnet. Ou não viram o filme, ou viram com as cenas dele cortadas. Porque assim, não é possível. A única explicação seria o fato de ele estar, sei lá, mais uma vez interpretando um personagem meio melancólico, etc., como aconteceu lá em After Sun. Mas aí, meu amigo, é eu tentando procurar pelo em ovo para achar um motivo aqui. Eu não sei. Paul Mescal mandou um e-mail pro Oscar, foi xingando todo mundo. É isso. Me digam. Ainda que a surpresa positiva da lista seja o Delroy Lindo por Pecadores, o que mostra como o filme ele foi realmente abraçado por esse Oscar, eu acho que daria tranquilamente para manter o Delroy e tirar o Jacob Elord, e aí vem o Paul Mescal, por exemplo. Eu sinceramente não entendo o que viram tanto aí no Frankenstein, e mais ainda na atuação dele. Daria perfeitamente pro Paul Mescal entrar aqui, e digo mais, deveria entrar como um dos grandes favoritos, tá? Gosto demais dos indicados, mas, meus amigos, a ausência de Paul Mescal é um crime. Um crime bárbaro, digamos assim. Reforço que gosto da presença do Delroy Lindo, mas será que não seria, dentro desse filme, o melhor nome a ser indicado aqui, o Miles Kenton? Ele que fez lá o jovem, o cara do violão, que canta, etc. Eu acho que seria uma indicação mais sensata, pensando o filme, tá? No caso do Delroy, eu acho que pesa também o fato dele ser o rosto mais conhecido, aquele negócio todo. Mas dentro, pensando o filme em si, eu acho que me chama muito mais a atenção o Miles Kenton do que o próprio Delroy Lindo. Vamos lá para a direção de elenco, categoria nova aqui no Oscar, né? Temos Hamnet, Marte Supreme, Uma Batalha Após a Outra, O Agente Secreto e Pecadores. Essa é uma categoria complicada porque é nova. Tenho certeza que muita gente vai confundir melhor direção de elenco com melhor elenco no papel, e não faz nenhum sentido. Ainda há muito o que explicar aqui nessa categoria, inclusive pretendo fazer um vídeo dedicado só a isso em algum momento aqui, então aguarde. Mas resumindo bastante, a direção de elenco, entre várias outras funções, é muito difícil de entender isso, muito difícil de perceber também, mas entre várias outras funções ajuda ali o elenco, né, o ator, a atriz, a entender
quem é aquele personagem em termos práticos dentro da cena. Qual é o objetivo da cena, subtexto, o ritmo emocional, as contradições que ele precisa seguir. Muitas vezes o texto está dizendo uma coisa, mas a cena pede uma outra intenção para que este outro sentimento seja compreendido. Então, um filme pode até ter um grande elenco, mas o trabalho de direção não aparece tanto quanto um filme que tem uma pessoa no elenco. Uma pessoa no elenco pode ter um trabalho de direção, de elenco tão forte quanto um filme que tem 10 pessoas, por exemplo. Fosse assim, premiava 11 Homens e um Segredo todo ano, entendeu? Então não é sobre o plantel em si. É sobre como o elenco que ali está entendendo unitariamente cada cena. É esse aqui o ponto. E aqui o azarão é o Agente Secreto. Definitivamente foi uma surpresa, porque Valor Sentimental ficou de fora, apesar de ser um dos filmes mais indicados do ano, como eu já comentei. Em algum momento, inclusive, eu pensei que o Wicked Parte 2 poderia aparecer aqui, felizmente não apareceu. Se essa categoria existisse na época de Parte 1, com certeza estaria. Com certeza. Mas como Hollywood acordou desse delírio, né? Nada de Wicked por aqui. Dito isto, é um belíssimo trabalho de direção de elenco em O Agente Secreto. Wagner Moura, com vários personagens, isso é muito importante, né? O Wagner Moura tá, às vezes, na mesma cena, vivendo duas personas diferentes, então tem um trabalho muito forte ali de preparação. Quando você observa o tamanho das cenas e como o personagem do Wagner Moura vai mudando ao longo do filme, acho que fica mais claro ainda que não dá pra só e somente só o Kleber Mendonça ali tá criando, né? Tá atuando diretamente no set, não dá. Direção de elenco de Hamnet também nem se discute, é quase metalinguística. Tem até, inclusive, em um determinado momento, o diretor fazendo preparação de elenco dentro do filme. Agora, uma batalha após a outra, chegando aí com 13 indicações, ele também pode pintar como favorito nessa categoria, por que não? E o Valor Sentimental que ficou de fora, eu acho que seria bem interessante aqui. Também tem uma cena onde o diretor está fazendo uma preparação ali, onde a atriz está dizendo, cara, eu não tô entendendo esse texto e tal. E aí tem uma pessoa do lado. Quem é essa mulher do lado? É a preparadora de elenco, né? É a diretora de elenco aí. Então é um filme que até meio que explica como que funciona esse papel e como é próximo da direção. Agora vamos lá falar de efeitos visuais, tá? Avatar, Fogo e Cinzas, F1, o filme, Jurassic World, Recomeço, O Ônibus Perdido e Pecadores. Ainda que Avatar deva levar essa categoria, parece que o Oscar escolheu justamente aqui para bagunçar tudo, né? É uma indicação muito ligada aos técnicos, e vários técnicos disseram que Frankenstein não tem bons efeitos visuais. Mesmo assim, o Jurassic World tem. Aí eu não entendo. E não só isso. Frankenstein, segundo os técnicos de efeitos visuais, não tem bons efeitos visuais, mas ainda assim o filme tem 9 indicações aí. É estranho. Superman não apareceu, né? Pra mim era figurinha carimbada por aqui. Não apareceu, é estranho também. E o Wicked, bom, já falei, né? Foi esnobado. F1 é o queridinho popular do ano. Pecadores é merecidíssimo. E se Avatar não fosse um filme tão assumidamente digital, eu adoraria ver Pecadores vencendo. Agora, Avatar tá... Bom, é o que se salva do filme, né? São os efeitos visuais. Agora, Jurassic World Recomeço, meu amigo, o filme do Spielberg de 94 tem efeitos melhores do que esse. E aqui não há nada de realmente diferente em relação aos outros Jurassic dessa franquia toda. Não tem, gente. Paciência essa indicação aqui, tá? Eu preferia Tron Ares nessa lista. Tron Ares. Preferi muito. Preferi o próprio Frankenstein, que inclusive quando eu terminei de assistir, eu achei que teria poucas indicações e essa seria uma delas. Jurassic World é de deixar qualquer um doido. O Ônibus Perdido entrou meio de surpresa ali, eu não esperava por isso, mas beleza, completa bem a festa, nada demais. Sobre fotografia, vamos com Frankenstein, Marte Supremo, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e Sonhos de Trem. Aqui esqueceram Hamnet, né? Será que veio rasurado o nome? Hamnet? Não sei. Eu não entendo mais nada com essa esnobada aí de Hamnet nessa categoria. Frankenstein fica de fora de efeitos visuais e aí entra em fotografia, sendo que assim, o que mais chama a atenção, os efeitos visuais. É difícil, eu parei uns 10 minutos pra pensar isso e não cheguei a uma conclusão. Mas no geral eu gosto da lista. Tem outro filme que eu preferia ver aqui, que é no caso o Sirat. Eu também acho que Valor Sentimental deveria estar nessa categoria quando você pensa que a fotografia está muito, muito integrada à narrativa. Muitas vezes o roteiro chama para a fotografia ser de um determinado jeito e ela aceita ser. Eu explico bem isso aí na minha crítica. Pode parecer bairrismo meu, tá? Mas se tem espaço para Frankenstein, aí, meu amigo,
libera 2 vagas pro Agente Secreto. Marte Supremo, diga-se de passagem, eu acho mais forte em montagem até do que fotografia. E aí eu aproveito o gancho para falar de montagem. Em montagem, F1, o filme, Marte Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e Valor Sentimental. De novo, Hamnet fica de fora aqui, é muito estranho, muito estranho. O filme está indicado a tantas outras coisas e eu considero a montagem uma das grandes forças dele. É muito, muito, muito estranho. Acho interessante ver o F1 nessa lista, beleza. Ah, que curioso. Não gosto do filme, mas concordo que ele tem sim uma boa montagem. Eu falei sobre isso na crítica. Mas assim, diante de Hamnet, aí não, né? Montagem é um grande trunfo de Uma Batalha Após a Outra, assim como também de Valor Sentimental. São filmes intrinsecamente ligados ali à montagem, né? Se desse errado, o filme daria completamente errado. Não aconteceu. Mas, de novo, sinto falta de Hamnet e essa categoria, pra mim, não faz sentido sem ele. Ainda mais quando você vê F1, o filme, aqui. Direção de arte ou design de produção, temos Frankenstein, Hamnet, Marte Supreme, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Quando o Wicked não aparece aqui, é porque a indústria realmente não quer conversa nenhuma com esse filme. E isso abriu espaço para, por exemplo, Uma Batalha Após a Outra ter mais uma indicação, e eu concordo com a presença dele, tá? É um filme que atravessa décadas, exige reconstruções específicas e o trabalho foi realmente muito, muito bem feito. Mas Valor Sentimental poderia aparecer aqui. Olha a importância dos cenários, olha como os cenários também ganham a história. Enfim, é meio minimalista? É, mas não é sobre isso, tá? É sobre como a narrativa é acrescida a partir daquele valor ali, né? Nesse caso aqui do design de produção. E Agente Secreto, meu amigo. Eles refizeram o Recife dos anos 70. Rapaz... Se as pessoas entendessem a dificuldade que foi aquilo ali de recriar aquela Recife. Tem uma cena que ele vai entrar numa repartição que podia cortar para ele estar dentro do escritório já. Mas não, ele mostra o cara subindo as escadas. Tem os quadros na parede. O cara... Ei! É muito design de produção, macho. É muito design de produção. Pena que não viram isso, mas poderia, hein? Poderia demais ter aparecido aqui. E eu esperava bastante por isso. Sonhos de Trem também poderia ter aparecido aqui. Mas no geral, tirando Frankenstein, eu acho que tá tudo dentro do esperado aqui, de alguma maneira ou de outra. Falando de figurino, temos Frankenstein, Hamnet, Pecadores, Marte Supreme, Avatar, Fogo e Cinzas. De novo, a saída de Wicked tem que ser comentada porque abriu espaço para Avatar aqui nessa categoria. E eu acho essa uma das indicações mais delirantes da história do Oscar. Tem vários filmes que poderiam ocupar essa vaga. Uma Batalha Após a Outra, Bugônia, o próprio Agente Secreto. Mas Avatar é um filme essencialmente digital, indicado a figurino. É sério, meu irmão? Assim, só faltava aparecer também em maquiagem e cabelo, né? Coisa que felizmente não aconteceu. Vamos falar de maquiagem e cabelo. Em maquiagem e cabelo temos Frankenstein, Coco-Ro, adoro esse filme, tá? Pecadores, Coração de Lutador e A Meia-Irmã Feia. A grande surpresa aqui é Coco-Ro, e digo surpresa não no sentido negativo, pelo contrário, para mim, olhando com calma, ele deveria ser o favorito aqui nessa categoria, é um filmaço. A surpresa vem muito mais do fato de que o filme ele já poderia ter aparecido lá em melhor filme internacional. É a única indicação dele aqui. E aí, quando ele surge em maquiagem e cabelo, chama a atenção, porque, enfim, o filme é sobre isso, inclusive. Mas... dava para aparecer em outras categorias, tá? Coração de Lutador já era esperado, né? Pelo trabalho ali bem evidente no personagem principal. Todo mundo conhece a cara do The Rock, aí quando muda bem o The Rock, todo mundo, a maquiagem apareceu muito bem. Mas eu gosto muito da Minha Irmã Feia, tá? Me chamou muita atenção esse filme. Gosto, né, de como surge esse tema, a questão da maquiagem aqui no filme. Ainda assim, eu acho que o Marte Supreme poderia ter entrado aqui, tá? Especialmente pelo modo como a maquiagem deixa o Timothée Chalamet visualmente muito mais maduro, mais adulto, né? Se o Coração de Lutador tá indicado, por que não o Marte Supreme? No geral, é uma categoria bem resolvida, mas tem esses poréns. Vamos falar de som, né? Melhor som temos F1, o filme, Frankenstein, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e Sirat. De novo, eu não gosto muito de F1, mas eu tenho que reconhecer que é uma indicação muito acertada nessa categoria. Eu falei lá no começo que, tem algumas categorias que realmente faz total sentido. Essa é uma. Mais acertada ainda é Sirat. Me chamou, eu não sabia que ia ser indicado, nem imaginava. Mas Sirat, cara, quando você para pra pensar, olha o som desse filme. E aqui eu preciso dar o braço a torcer que Avatar merecia estar nessa categoria. Figurino não, mas figurino é putaria. Mas aqui merecia. Quando esse filme é lembrado pra figurino e ignorado em som, aí é uma discrepância muito grande, tá? Outro filme que dava pra aparecer aqui é o Springsteen. Gosto bastante. Trabalho sonoro. O filme
é meio que mono. Muitas vezes ele fica mono. Mono, não é estéreo. Mono, um canalzão gigante, porque o álbum que está sendo ali composto é também mono e esse negócio todo, tá? O trabalho sonoro, em diálogo com esse lance do álbum aí, é muito interessante, dava pra ter sido lembrado, não teria sido uma escolha audaciosa de jeito nenhum. Meu favorito pessoal nessa categoria é Pecadores, o som desse filme eu acho avassalador, mas eu não duvido nada que isso acabe indo pra Fórmula 1, e aí, ok, nada demais, mas eu fico meio puto, mas nada demais. Agora, Guerreiros do K-pop, será que não dava pra entrar aqui, hein? Acho que dava. Não digo pela música em si, mas pela mixagem, que mesmo visto na TV, me chamou muita atenção. Vamos lá falar de trilha sonora original. Bugônia, Frankenstein, Hamnet, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra estão indicados aqui. E aqui eu acho assim, Valor Sentimental não tá indicado, é uma pena, né? Uma trilha muito minimalista, é verdade, mas a Hania deu um show. É alguém cujo trabalho eu gosto bastante, recomendo você conhecer. E que eu queria muito ter visto aqui. A minha surpresa foi Bugônia, que pra mim acaba ocupando a vaga talvez de Sirat, talvez do Marte Supremo. Marte Supremo dava muito pra aparecer aqui. Então, a brincadeira que o filme faz com tênis de mesa na trilha sonora, a mistura do épico com o melodrama, funciona muito bem. Faz parte do ritmo meio que acelerado, meio que nervoso do filme. Mas sendo bem direto, independentemente de quem tivesse indicado, essa categoria tem tudo pra ser de Pecadores, ou pelo menos assim eu torço. Vamos ver. Vamos de melhor canção original. Aqui temos a canção Dear Me, de Diane Warren, Relentless é o nome do filme, Golden, de Guerreiras do K-pop, I Lie to You, de Pecadores, Sweet Dreams of Joy, de Viva Verde e Train Dreams, de Sonhos de Trem. Confesso que não tenho muito a comentar, porque 2 dos filmes indicados eu não vi, né? O da Diane Warren eu não vi, o Viva Verde também não vi. Ainda assim, eu acho que é uma categoria bem resolvida no geral. Indicou a melhor canção de Guerreiras do K-pop, também indicou a melhor canção de Pecadores. Dá até para argumentar que Pecadores poderia ter outras músicas indicadas, mais uma pelo menos, e aí seriam 17 indicações. Já pensou, bicho? 17 indicações pro mesmo filme, aí seria um esculacho, né? Mas, de novo, com o Wicked de fora, abriu-se espaço para outras escolhas, e eu acho que dava para Pecadores entrar com uma música chamada The Last I Seen the Sun. Muito boa, muito boa. Mas do jeito que tá, essa categoria parece bem direcionada ali para Guerreiros do K-pop e Pecadores criar esse embate, e vai ser bom pro Oscar, né? As 2 canções ali sendo exibidas, vai ser um negócio bem interessante. Nas prévias, teve um filme que eu gostei muito, que é o The Ballad of Wallis Island. Eu jurava que ele ia aparecer aqui nessa categoria, jurava, mas enfim, não entrou. Se entrasse aqui, provavelmente seria só pra figuração, porque é Pecadores e Guerreiras do K-pop. Agora eu vou abordar as categorias de documentário, de curtas, curta animado, curta live action e tal. Confesso que são categorias onde eu preciso assistir os filmes para ter um pouco mais de profundidade, tá? Então eu vou fazer mais um trabalho jornalístico, né, de informar, do que realmente de analisar aqui. Vou mais dizer o que está indicado e uma coisa ou outra que eu vi que eu achava que iria aparecer. Falando de melhor documentário, temos Alabama, Presos no Sistema, Embaixo da Luz de Neon, Rompendo Rochas, Mr. Nobody Against Putin e A Vizinha Perfeita, filme que tem crítica aqui no canal, por sinal. Eu preciso assistir todos os filmes para comentar com um pouco mais de propriedade, mas olhando o recorte, eu sinto que Apocalipse nos Trópicos, né, eu acho que caberia tranquilamente nessa lista, daria ao Brasil mais uma indicação e no fim das contas, a gente poderia sair dessa noite aí com algo em torno de umas 7 indicações. Se eu colocar o amarelo, eu vou falar em outra categoria. Dá pra sair com as 7 indicações, tá? Dos filmes que eu já tinha acompanhado previamente, Cover Up ficou de fora e explica muito porque a Netflix tinha muitos filmes para trabalhar, né? A Netflix claramente apostou em A Vizinha Perfeita, acabou quebrando ruim por Cover Up, também para Apocalipse nos Trópicos, e isso abriu espaço para, por exemplo, Mr. Nobody Against Putin entrar, mas eu preciso ver todos os filmes com calma para conseguir comentar um pouco melhor sobre essa categoria. Melhor curta-metragem documentário, All Empty Rooms, Armado com uma Câmera, Vida e Morte de Brent Renault, Children No More, O Diabo Não Tem Descanso e Perfectly Strangeness. Nessa categoria eu não vi absolutamente nenhum dos indicados, sei que todos são bem comentados, mas o único que eu vi não apareceu na lista e eu tinha quase certeza que ia entrar, é um filme chamado Cashing Out, tá? É outra categoria que
depois eu falo mais sobre. Curta-metragem de animação, Papillon, que é o Butterfly, Forever Green, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan e The Three Sisters. Aqui vale praticamente a mesma observação das categorias anteriores, eu preciso ver mais, etc. Dito isto, eu vi Papillon, gosto muito desse filme. Eu vi um filme chamado Autocar, é um curta sobre migração, muito sensível, muito bem resolvido. Jurava que ia entrar aqui, não entrou. Mas enfim. Curta-metragem live action, temos Butch's Stand, A Friend of Dorothy, Jane Austen, Spirit German, The Singers e The Personne. Eu vou chamar desse jeito aqui. Não vi também nenhum dos indicados aqui. Destaque negativo, pra mim, é o curta brasileiro Amarela não ter entrado, não ter aparecido. Se Amarela ficou de fora, né? Ele tava bem cotado nas prévias, salvo engano. Aí, meu amigo, é porque esses aqui são muito bons. Tem outro curta que eu vi também que eu jurava que ia aparecer, que é o Rock, Paper, Scissors. Também não apareceu aqui, mas enfim. Amarela poderia ter sido indicada, pensou, mais indicação pro Brasil. E curta, né, essas categorias de curta, sempre brilha um azarão e tal. Poderia ter uma chance ali, mas não foi o caso. Voltando a categorias onde eu posso comentar com mais escopo, melhor animação, temos Arco, Guerreiros do K-pop, A Pequena Amélie, Zootopia 2 e Hélio. Não vale nem gastar muita saliva aqui. Foi um ano muito fraco para os grandes estúdios de animação e o caminho está completamente aberto para Guerreiros do K-pop, tanto pela popularidade quanto pela qualidade em si. Hélio tá aqui, só mostra que foi um ano muito fraco. Dava para indicar no lugar dele, por exemplo, Demon Slayer. Seria muito mais interessante, até pela zoada que causaria, tá? Dava para indicar Os Caras Malvados 2, mas Hélio não dá. Mas sabe o que deveria estar no lugar de Hélio? É um filme chamado 100 Metros. Ele, inclusive, apareceu nas prévias bem no finalmente. É um filme que está na Netflix, um filme de corrida, sabe? É anime, né? No formato anime e tal. Maravilhoso esse 100 Metros. Se tivesse aqui, eu teria meu favorito, ia fazer campanha, ia pra rua. Vamos de filme internacional. O Agente Secreto do Brasil. Foi Apenas um Acidente, representando França. Valor Sentimental, representando Noruega. Sirat, representando Espanha. E A Voz de Hind Rajab, representando Tunísia. Filme internacional é outra categoria que eu já comentei bastante no recorte que eu falo dos filmes brasileiros. Aqui, os grandes nomes são, obviamente, Valor Sentimental e O Agente Secreto. Foi Apenas um Acidente, está certíssimo na lista, inclusive pelo peso simbólico do diretor, que é exilado ali do seu país, ele fala do Irã e tal, e é exilado, aí tem que fazer filme em outro país, nesse caso está sendo indicado, por exemplo, pela França, falando do seu país. Mas, no geral, eu concordo com as escolhas, gosto bastante de Sirat, bastante, eu já deixei bem claro ao longo desse vídeo aqui, e que bom que tá nessa lista. Tem um filme que dava para aparecer aqui que se chama A Única Saída. Não sei exatamente o que aconteceu aqui. Não sei se o pessoal não gosta do Park Chan-wook, o que é. Talvez a pré-divulgação não tenha sido tão bem conduzida, não sei. Mas me espanta muito. Nenhuma indicação para esse filme. Nenhuma. É um longa que poderia tranquilamente aparecer melhor ator, seria nenhum absurdo, dava para aparecer em roteiro adaptado no caso. Montagem também dava para aparecer, sabe? Direção, para mim é um dos grandes esnobados dessa lista e do Oscar como um todo, sem dúvidas. Falando em roteiro original temos Blue Moon, meu Deus do céu. Foi Apenas um Acidente, Marte Supreme, Valor Sentimental e Pecadores. A lista é quase perfeita, não fosse o tal do Blue Moon aí. Eu posso listar facilmente 10 filmes que mereciam estar nessa vaga. O Agente Secreto, tranquilamente. O roteiro foi até publicado recentemente, né? O pessoal poderia ter lido para ver a beleza que é o roteiro do Kleber Mendonça Filho. Se Blue Moon entrou, Sorry Baby merecia muito mais estar aí. Jay Kelly, Sirat, Eddington. Se eu tivesse pernas eu te chutaria. A Hora do Mal, faça ela voltar. Bote o F1, mas não bote o Blue Moon, meu amigo. Coloca o Coração de Lutador. Amores Materialistas. Mas Blue Moon, aí é negócio de chamar o VAR. Chama o VAR. Vamos lá para roteiro adaptado. Temos Bugônia, Frankenstein, Hamnet, Uma Batalha Após a Outra e Sonhos de Trem. Eu bati bastante em Frankenstein ao longo do vídeo, mas eu preciso admitir que a inventividade diante de um tema tão batido que esse lance de Frankenstein merece sim algum reconhecimento. Achei legal. Dito isto, essa é outra categoria que a única saída foi claramente esnobado. E outro filme que dava para aparecer aqui é o Springsteen. Gosto muito de como essa biografia é feita, acho que resolve o problema de várias cinebiografias, é muito difícil ter uma cinebiografia realmente boa, e Springsteen esnobadíssimo. No geral, a categoria tá corretinha, tá? Não sou muito fã de Bugônia, mas tirando esse ranço todo meio pessoal, tá tudo dentro dos conformes.
torço bastante por Hamnet. Eu terminei de ler o livro recentemente e achei um espetáculo o trabalho da Chloe Zhao em transpor de lá pra cá. Tem um filme brasileiro que dava pra aparecer aqui. Dava pra aparecer. É O Filho de Mil Homens, cara. Dava pra aparecer nessa categoria tranquilamente. Que belíssima transposição do livro pro filme. Vamos lá de melhor direção. Temos Chloe Zhao por Hamnet, Paul Thomas Anderson por Uma Batalha Após a Outra, Ryan Coogler com Pecadores, Joaquim Trier com Valor Sentimental e Josh Safdie por Marte Supreme. 2 nomes poderiam aparecer aqui facilmente, que é Cléber Mendonça Filho e o Jafar Panahi, que foi, dirigiu ali e foi apenas um acidente. No geral, a categoria tá bem resolvida, mas eu acho que o Josh Safdie tá sobrando por aqui. Ainda que não fosse para indicar um diretor de filme internacional aqui, então que pelo menos entrasse o Guilherme Del Toro por Frankenstein. A conta não fecha do Guilherme Del Toro não tá aqui. Um monte de indicação para filme, mas aí a direção é fraca. Não faz sentido. Ah, PH, mas aí a mesma coisa se aplica ao Josh Safdie. Então abra uma vaga a mais. Abra uma vaga a mais. Eu acho que o Josh Safdie tá meio que sobrando. O Marte Supreme tem indicações que eu não concordo. O Frankenstein também. O Del Toro não tá aqui. Tirando o Marte Supreme. Tirando o Frankenstein, né? Que não está, é verdade. Mas tem vaga aí pro Cléber Mendonça Filho tranquilamente. Vamos lá pra melhor filme. F1, o filme. Acho que eles confundiram. O filme é melhor filme. Frankenstein, Hamnet, Marte Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores, Sonhos de Trem, O Agente Secreto e Bugônia. Se você não se surpreendeu com o filme da Fórmula 1 indicado aqui, então eu não sei o que dizer, né? F1 claramente foi escolhido como o filme popular do ano, aquele que a academia costuma abraçar para marcar a presença de um sucesso mais do povo, digamos assim, para dizer que a gente não é tão academia, que não sei o que e tal. Mas, cara, será que o Agente Secreto já não daria os cliques que o Oscar precisa? Será? O problema é que, quando você coloca o F1, você acaba tirando vaga de outros títulos que poderiam claramente estar aqui. Foi apenas um acidente, poderia aparecer. A Única Saída poderia aparecer, mas enfim, foi totalmente esnobado. Se houvesse mais apreço pelo terror, A Hora do Mal poderia estar aqui. Muito mais do que o F1 aí. Muito mais. O que sempre me incomoda, inclusive, é uma certa incoerência. Por exemplo, Blue Moon tá em roteiro original, mas não tá em melhor filme. Aí, o F1 não tá em roteiro original, mas tá em melhor filme. Entende? É uma lógica que eu nunca vou compreender do Oscar. Ainda assim, gosto muito da lista, é um ano forte, com excelentes filmes, já falei isso. Talvez até melhor do que ano passado. Mas tem umas incoerências que aí você não consegue olhar pro lado bom da coisa. Olhando pro conjunto, bom, mas eu não consigo entender. Sabe, a mosca na sopa estraga a sopa. E é isso que acontece com o F1 sendo indicado nessa categoria. Mas é isso, o panorama geral eu já apresentei no começo do vídeo e acho que ao destrinchar categoria por categoria ficou bem claro qual é a minha opinião sobre o Oscar 2026 como um todo. Reforço, é um bom ano de filmes, obras muito fortes, mas tem algumas discrepâncias aqui e ali nas indicações, certas escolhas que Hollywood insiste em abraçar que eu nunca vou entender. Frankenstein, por exemplo, acaba ocupando um espaço muito parecido com o Wicked, e aí, vamos trazer um negócio, sei lá, não sei, cara. Tem coisa inflacionada demais por aqui. 9 indicações para Frankenstein. Vamos colocar 3, 4, 9. Eita. Pelo número de indicações, parece que o caminho tá meio aberto aí para uma disputa mais direta entre Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, com 16 e 13 indicações respectivamente. Um dos dois tende a sair como o grande esnobado da noite. E logo atrás, na primeira prateleira ainda, na segunda prateleira, melhor dizendo, temos ainda filmes muito fortes como Hamnet, Valor Sentimental, Marte Supreme, por que não Frankenstein, dado o tanto de indicações. E aí vai dar campanha, né? Agora começa a campanha e a gente começa a cobrir o Oscar como um todo. Reafirmo que vai ter live do Oscar aqui no canal, tá? No dia para fazer a cobertura, aquele negócio todo, mas até lá vou falar sobre tudo, todos os prêmios, tudo que acontecer, para você chegar tinindo na noite do cinéfilo, a noite que o cinéfilo mais espera no ano. Na descrição também tem um recorte específico falando das chances do Brasil em 2026. Então, acompanha lá, comenta se você gostou ou não dessa lista, o que você gostou, o que não gostou, quais escolhas achou bizarras e vamos lá discutir um pouco mais nos comentários. Forte abraço de vocês, até a próxima oportunidade e tchau, tá? Não esquece do like e da inscrição no canal. E tchau.